nas colunas sociais. Pronto, aí eu acho que inclusive isso é marcado por um determinados setores, né, que através das redes sociais se manifestam, mostrando também que essas pessoas, ao auferir esse tipo né, Privilégio. de privilégio, né, Ou não é privilégio? né? O problema é a questão. É privilégio ou não é Não, privilégio? é a questão do. Eles têm um direito, né? Porque estaria. Criado por lei. Por lei, estava ditado por lei. Mas é imoral, vamos dizer assim. Mas é legal. É legal, mas é imoral. Certo? Porque. Quando Essa palavra imoral. Amigo, é só você fazer uma comparação. Eu acho que boa parte dos setores da classe média, era contra o Bolsa Família, né? Como é que você é contra o Bolsa Família e é a favor desse tipo de privilégio? Eu faria só uma pequena ponderação. Aliás, que o Roberto Martins Rodrigues está comentando há pouco tempo. Essa justificativa de aceitar penduricalhos dessa natureza, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio não sei o quê. Para o filho estudar. Para não sei o quê. Tudo isso é uma forma muito, eu diria assim, até desonesta perante a opinião pública, de esconder, por exemplo, que o magistrado pode dizer: eu não consigo viver com a dignidade que eu imagino que eu deva ter. Que o cargo exige. Que o cargo exige, que é todo, com menos de 100 mil mensais. Então o cara diz assim: então, pô, o senhor vai receber 100 mil mensais, mas não tem nem auxílio moradia, nem uma verba para você contratar não sei quantos assessores, nem isso, nem aquilo outro. Então, se fosse... O que eu acho que é um problema grave no país é o problema da falta de transparência. Não há transparência nas ações, nos métodos de remuneração e tudo mais. E o pior da justiça, que eu acho mais grave, é que a justiça está acontecendo com ela agora que é parecido aquilo que aconteceu com o próprio Collor. Que o Collor foi defenestrado do poder por causa de uma Fiat Elba. Certo? Uhum. A justiça está sendo mostrada, todos os vícios da justiça, por causa do auxílio moradia. Em que eles reagem de uma maneira dramática na manutenção de uma coisa que chama a atenção da população como todo. Choca, né? Que choca a população, choca. Ninguém quer saber o valor, o tamanho, ninguém está discutindo isso. Porque os erros que a justiça comete, os vícios que ela tem empreendido, e o fato que a justiça hoje tem invadido a área de competência dos outros poderes, tem invadido... Do legislativo. Tem estabelecido regras, normas, valores, assim, Então, Paulo, que não tem nada, né? E o Roberto agora há pouco estava conversando com ele. Quando a gente olha o Ministério Público, a gente tem um respeito pelo seu papel fundamental, fantástico, mas se entusiasmou tanto pelo papel e passou a depois não ser mais procurador, passou a ser até nós juiz. tivemos aqui um juiz cuja memória eu presto a maior homenagem a ele, Raimundo Cavalcante Filho, professor de Direito Civil também. Então. O Raimundinho costumava dizer o seguinte: ele era juiz. Nós juízes pensamos que somos deuses. E os desembargadores têm certeza. E você mudando essa frase por dia de hoje é coisa parecida. Mas eu acho que a questão está na imoralidade né? Quer dizer, o judiciário podia ter encontrado. Como é que uma pessoa que ganha 30 e tantos mil numa sociedade como a nossa, né, com a desigualdade que a gente tem, pode ficar dizendo que precisa... Que ganha pouco. Que ganha pouco. Mas eu acho que a questão não é bem aí, tá certo? Pode até dizer que ganha pouco, isso é uma questão de valoração, porque você olha assim e diz assim: o Arnaldo Santos, por exemplo, é jornalista. Como é um jornalista de conceito, de formação, de tudo, hoje ele está ganhando 50, 60 mil reais. Opa, então me passa a complementação. Deus te ouça. Isso é só Deus um te ouça. exemplo, né? Vamos botar um jornalista famoso nacionalmente aí, qualquer. Então, essa não é bem a comparação fundamental. Eu acho que a questão é que a justiça, para que ela tenha o respeito que ela devia impor à sociedade,
ela devia ter um respeito a si própria, a certos princípios, valores éticos, que não colocassem em risco a sua... Porque ela está se perdendo hoje nas coisas menores, nas coisas mais insignificantes, tá certo? Você pega um sujeito como Marcelo Bretas, ele está fazendo um trabalho excepcional, que vai lá e vai insistentemente a imprensa dizer que eu recebo auxílio de moradia, minha mulher também recebe, que é juíza, e nós achamos isso justo, apesar de eu ter um imóvel aqui e tal, não sei o quê. Certo? O presidente do tribunal, como você mencionou, De São Paulo. tem 200 imóveis, pessoalmente, acha justo que... Então, esse processo pequeno, dessa coisa menor, mostra quão mal está a justiça brasileira. Mas a e justiça como... também está avançando mais por dois motivos, eu acho. Mídia, né, que o pessoal gosta de aparecer nas mídias, manchete e tal, virando justiceiro, salvador da pátria. E o outro lado é porque eles deviam lutar para ter o salário justo, acabou. Por quê? Porque esse negócio, por exemplo, do governador ter o palácio, o povo não entende isso. Nenhum país europeu sério existe. Não existe isso. O presidente da República ter 2 ou 3 palácios para a mulher escolher qual é o que quer. Estou dizendo o atual, não, qualquer um. Mas eu só queria só complementar. Essa Tem da tradição diferença, monarquista, eu sei né? que é da tradição, mas não querem a monarquia. É a tradição monarquista do que ela tem, vamos dizer, de ruim atualmente, mas é república. Quer dizer, é uma reles pública, não é república. Mas eu acho que a questão fundamental que é colocada é que nós estamos enfrentando uma situação em que, veja o seguinte, você falou uma coisa muito boa, Roberto. A própria justiça, ela em si, na ânsia de aparecer, ela criou os mecanismos que hoje estão desnudando a própria justiça. No dia que ela resolveu botar a televisão lá dentro do tribunal, os tribunais todos com televisão, ela veio descobrir depois que era uma faca de 2 gumes, né? E ficou numa situação Paulo, extremamente... inclusive, essa questão da mídia, ela faz parte de uma estratégia. O Moro diz claramente, né, que ele usa a mídia como forma de pressionar, certo? Os tribunais, coagir. de pressionar para ganhar apoio, tá certo? Então, hoje isso é uma estratégia, isso não é só uma questão... Mas eu acho que é um negócio extremamente perigoso. Tem aquelas coisas que você não sabe como vai dar. Você começa a usar... Começa sabe, bem e dá ninguém sabe como acaba. E depois não acaba. Por exemplo, só concluir para não... Sabe o que aconteceu com o Gilmar Mendes em Portugal, primeiro, com a moça lá em Portugal, que o agrediu num voo? Porque chegou um processo na sociedade de desarticulação de valores, de desmoralização das instituições, de perda de credibilidade, tudo, que as pessoas resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Aquilo que a gente pensou que só correspondia Eu na não periferia. diria com as próprias mãos, não, com as próprias câmeras. As próprias câmeras, né? Os seus celulares de câmera. Exato. Mas você vê o seguinte, então as pessoas começaram... Você vê o Gilmar, num avião, Foi agredido. foi agredido na terra dele, lá em Mato Grosso, descendo lá. Então, isso está começando a ficar uma coisa generalizada, que você tem um processo. Agora a gente que tem que ver que o Gilmar é culpado disso, né? Mas não é só ele. O judiciário todos está eles, né? banalizado. Mas ele talvez Hein? foi o cara O que mais judiciário está utilizou... banalizado. Né? Não Os tem dois. aquela distância que devia ter. Acabou-se. Por exemplo, aquela história, você tem que manter o rito. O juiz o solenismo, falava a onde? distância. Só Nos nos autos. autos. Nos autos. Hoje Agora ele fala dá demais, entrevista em todo coletiva, doutor. Aí, Hoje ele fala em qualquer local, É isso que mesmo eu nos estou autos. dizendo. Eu A acho- mídia eu acho, em resumo, é o seguinte. também tem culpa no aquilo que cartório, eu porque falei que aproveita. você, Mas está no papel concorda, dela. né? A crise que nós estamos vivendo das nossas instituições, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Certo? Elas perderam a credibilidade, o respeito. E você fica numa situação hoje, quer dizer, para onde é que nós vamos? Aí você diz, não, com a próxima eleição, não é, o problema está mais fundo, mais sério, mais grave. Não, né? eu tenho uma expectativa, mas não acho que a eleição vai resolver isso, não. Não, eu acho que a eleição, a chance, pelo menos, de um Mas debate, é um processo. um debate mais aberto, mais É amplo. um processo. Se a gente começar a desacreditar que o processo eleitoral é o caminho para resolver os nossos problemas,
Concordo plenamente com você. Vamos fechar as portas. Concordo plenamente, eu acho que você estava fazendo um comentário sobre isso. Demonizar, aí é que é bom a gente chamar a atenção, demonizar a política é uma forma mais, eu digo, Terrível de você. É a terrível, mais perigosa. Eu mais acho- perigosa porque você Eu não acho tem... que hoje é o pecado mais grave Grave, nosso. Porque você hoje, você não tem outro caminho para você fazer com que as ideias se degladiem, né? Encontrar E a gente conhece, né, alternativas. doutor Paulo? O que acontece nas ditaduras, a gente conhece. Exatamente. Então é o seguinte, se a gente deixar... Porque, primeiro, qual é o caminho? O caminho é um caminho ou anárquico, como nós estamos mergulhando praticamente nele, ou o caminho de quê? Ditatorial. Que às vezes aparece um cidadão que resolve dizer o que é bom para todo mundo e ir na porrada, e que não é um caminho que a gente quer. O que a gente quer é esse processo democrático, com todos os vícios que ele tem, com todas as limitações, que a gente possa ir corrigindo esse processo, para que ele venha a ser mais legítimo, mais representativo, mais ético, mais decente. Não imaginando o ideal, porque esse ideal é que Isso não existe. liquida todo O o único processo. ideal que eu conheço fica ali na Monsenhor Tabosa. Ainda Eu está conheço se acabando, né? Está ficando velho, já passando. Afinal de contas, só para a gente concluir nesse bloco, o que há, então, pelo que eu pude depreender, é uma hipocrisia nas nossas instituições, leia-se política e judiciária, sobretudo, Deixa que eu ao só invés fazer de se uma assumir... Deixa eu fazer uma correção só com relação a Pois essa questão. Eu acho que o doutor Paulo colocou uma questão, quer dizer, as instituições elas estão num processo de desmoralização, ou deterioração. seja, de deterioração. Você não respeita, tá certo? Isso foi uma coisa que foi acontecendo, é um processo que vem de algum tempo, tá certo? As pessoas esquecem certas coisas, do simbolismo de certas coisas que são feitas, mas quando a gasolina subiu a R$ 2,80 aqui no Brasil, pegaram uma foto da Dilma de perna aberta e botaram e colaram na coisa dos carros. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu vi. Né? Que o cara vinha com... Quer dizer, quando você chega ao ponto de você pegar a presidente da República, seja ela quem for, certo? E fazer uma coisa dessa Ainda mais natureza, sendo uma mulher, né? Ainda mais sendo a mulher. primeira Sendo, mulher presidente do né, e país. Porque questão da a autoridade. mulher, a pessoa da mãe, é a geração da afetividade. Perfeito. Então, do quer dizer, você respeito, chegar a um ponto... Aí, por exemplo, o resto vem por... Né? Então, as redes sociais, elas são cheias disso. Quer ver uma coisa que está concorrendo também para isso, mais na área do direito? É essa prisão com sentença que não passou em julgado. Quer dizer, a mídia escandaliza, o doutor Paulo colocou isso, acusado disso, daquilo, e o cara vai preso. Né? Não é nem a preventiva, já é a prisão no cumprimento de uma sentença que pode ser alterada a qualquer momento. Você através fala dos prisão em recursos. segunda instância? Você se refere à prisão em segunda instância após condenação Na segunda pelo instância, colegiado de segunda na instância? terceira, se tiver a quarta. Eu acho um absurdo. Aliás, na semana que passou, foi preso um deputado que tinha sido prefeito de uma cidade do interior de Santa Catarina, cujo processo João Rodrigues. dele se expirava há poucos dias. Nos próximos dias, ele foi preso já por ter sido julgado em segunda instância. Foi efetivada a sua prisão quando ele desembarcava na última quinta-feira no aeroporto em São Paulo, depois de tentar desmarcar a sua passagem, voltando dos Estados Unidos para ficar no Paraguai. Agora, essa que você coloca, o Roberto também, é o seguinte, você não pode deixar que as instituições se aviltem, se desmoralizem, se desacreditem. Aí você pode dizer assim, não, mas são elas mesmo que fazem isso. Não, mas você tem que ter mecanismos na sociedade para restabelecer esse princípio, que não há sociedade que possa sobreviver se ela não tiver instituições sólidas. O Brasil até agora está com 33 anos de processo democrático, certo? Depois do golpe de 64. E o Brasil conseguiu, esses 33 anos, com toda a precariedade, essas instituições conseguiram garantir esse Estado democrático de Tem muita direito, gente que Estado não de gosta direito. não, né, doutor Paulo? Mas é aquela história, nós sabemos que tem muita gente que não quer Que isso, quer acabar mas com o isso. processo que a gente tem que lutar
é que a sociedade civil, através da mídia, e essa é outra questão grave também, que é outra instituição em crise também, mas que pudesse ajudar a sociedade civil a buscar a recomposição desses princípios, desses valores que comandam a construção É um negócio do Estado complicado, democrático porque de a direito. mídia é sustentada pelos grandes grupos econômicos, que têm os interesses Mas você vê- geralmente em choque com os da Roberto, mas sociedade. você vê uma coisa engraçada, só para concluir, eu sei que você está querendo já fazer o intervalo, mas você vê o seguinte, nessa operação Lava Jato, com todas as críticas que sejam colocadas, os erros cometidos e tudo, mas tem uma coisa interessante, pela primeira vez você pegou e prendeu os maiores empreiteiros do país, grandes empresários do país. Aqueles empresários de fenômeno como o Ike Batista e outros tantos, tiveram um caminho dessa natureza. O que deu à sociedade aquela noção de, olha, agora alguma coisa está acontecendo. Porque quando gente grande vai preso, é porque alguma coisa está mudando. Desconstruindo aquela máxima de que no Brasil só se prendia Ladrão preto de galinha. e pobre. Preto, e próprio pequenos ladrão de ladrões. galinha. Eu vou fazer mais um intervalo. E quando voltarmos, eu quero colocar na discussão, para a mesa, um problema não menos grave do que esses dois que nós discutimos aqui, que é o da violência. Hoje, em todo o Brasil, o estado do Ceará é emblemático do que nós estamos vivenciando. Até a semana passada já havia se completado, quer dizer, 510 assassinatos. Talvez por isso a Fortaleza é a cidade número 2 do Brasil e procura por carnaval. Talvez por isso. E na facilidade de fazer as coisas. Na semana que passou, o Congresso Nacional, por iniciativa do seu presidente, o senador Eunício Oliveira, aprovou finalmente a lei que agora está tramitando na Câmara Federal, que obriga a que as companhias de telefonia instalem os chamados bloqueadores no interior dos presídios em todo o Brasil. Porque é a falta deste equipamento que faz com que as tais facções emanem as suas ordens e organizem seus crimes a partir dos telefones celulares. Então, já que os celulares parecem inevitáveis entrar nos presídios, agora a lei vem para bloquear. Quando voltarmos, um instante só, a gente analisa essa discussão. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. A você, assinante, os nossos agradecimentos pela sua atenção. Você que ligou agora, o programa recebeu hoje as participações dos nossos colaboradores, debatedores, o ex-ministro Paulo Lustosa, o cientista político e professor Francisco Moreira e o advogado e também professor doutor Roberto Martins Rodrigues. Eu quero começar este bloco registrando que na semana que passou, na última quinta-feira, foi lançado o Manual de Redação Profissional da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.
foi lançado na Embaixada da Cachaça, hoje um ponto de referência de encontro de intelectuais aqui no estado do Ceará. Esse trabalho teve o patrocínio, o apoio cultural da BSPA Incorporações. Se não for esse apoio, não teria sido viabilizado. Tem uma função fundamental para jornalistas, para estudantes, porque aqui tem regras básicas de redação extremamente importantes. O coordenador desse trabalho foi o Dr. Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o conselho editorial responsável pela elaboração e edição do manual, quer dizer, a comissão, é composta pelo ex-senador e jornalista Cid Carvalho, o professor Dr. Rui Martinho Rodrigues, o artista plástico Totônio Laprovitra, o poeta Paulo Ximenes, o advogado Adriano Jorge, o próprio Reginaldo Vasconcelos, o professor e linguista Vianney Mesquita e o poeta, jornalista e professor Luciano Maia. E, claro, eu também tenho uma participação nessa comissão. Bom, dito isto, eu quero retomar a nossa discussão para esse assunto violência no Brasil. Foi aprovado na semana que passou, finalmente, depois de centenas e centenas, quem sabe até milhares de crimes de morte, né, perpetrados pelas tais facções em razão dessa liberdade de comunicação, liberdade entre aspas, é proibido, mas eles conseguem fazer. Finalmente foi aprovado essa lei por iniciativa do senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, que determina, que obriga que dentro de, no máximo, 6 meses, todas as unidades prisionais do sistema carcerário brasileiro estejam equipados com os bloqueadores para evitar as ligações do interior dos presídios para o público externo para a execução de tais crimes. A alegação até então das companhias telefônicas é de que esta tecnologia, uma vez instalada, prejudicaria, quer dizer, os usuários de telefone celular que estão no mundo exterior. A mim nunca convenceu, porque com o avanço das tecnologias é possível se bloquear apenas no espaço que se quer. Eu acho. O que faltava mesmo era uma determinação política. Eu queria colocar isso para a análise de vocês, começando por você, Moreira. Qual é o impacto dessa medida na redução, digamos, dessa violência em escalada crescente a partir das tais facções? Eu acho que é significativa, né? Para nós, por exemplo, no caso do estado do Ceará, ela, além do simbolismo que ela tem, porque, para mim, um dos grandes responsáveis, né? Não é que eles sejam responsáveis de uma forma que os crimes que aconteceram a partir daí, mas o fato de que o governador do estado do Ceará, certo, junto com a Assembleia, certo, terem recuado naquela época em que ameaçaram colocar bomba lá e ligaram para deputado. Só para recapitular o que você está dizendo, a Assembleia aprovou uma lei estadual determinando a instalação desses bloqueadores. Era apenas uma lei estadual. Uma das facções realmente colocou um carro com uma bomba que felizmente não explodiu ao lado da Assembleia, e de dentro dos presídios alguns parlamentares receberam exatamente os tais telefonemas ameaçando suas famílias. Perfeitamente. Houve um recuo naquele momento, né? Eu acho que aquilo ali, de certa forma, fortaleceu, certo, a criminalidade. Então, esse aspecto, e associado a outros, inclusive um que o Dr. Paulo fez uma referência há pouco tempo, em que você vai caminhando no Eusébio, né? Do lado, numa rua do lado, você tem lá escrito: ao entrar, se vier de moto, tire o capacete, se for de carro, baixa os vidros. Então, quer dizer, ele está vivendo um outro, porque senão é bala, ainda bota lá, senão vai levar bala, né? É um caso de 2 dias atrás de um jovem que entrou numa favela e encheram o carro dele de bala. Então, quer dizer... Por isso que agora a lei é nacional, que é para evitar essas pressões localizadas nos estados, como o Ceará tentou fazer. Esse processo se articula? Como é que se dá essa articulação? Então, todo mundo sabe que os presídios têm um papel fundamental. Já foi posto no ar o bandido se comunicando, né, com a pessoa do rádio, né, e depois de descoberto o que estava fazendo,
levou na brincadeira, como se fosse nada. Eu acho que a iniciativa é aquela extremamente louvável, é um instrumento. Ninguém pode também estabelecer uma dimensão muito grande para esse instrumento, mas é um instrumento muito importante. E leva aquilo que faz com que eu seja sempre uma pessoa muito otimista. Às vezes vem do Congresso, vem uma decisão que não foi motivada por ninguém, mas uma decisão, um passo pessoal de um senador, de trazer uma coisa que realmente agrega valor à sociedade. Depois que o Estado do Ceará chegou ao limite que chegou. Depois chegou ao limite. Agora, o que a gente vê em negócio de violência, você tem uma visão, às vezes, romântica do sujeito dizer o seguinte, ou simplista. Não, o problema da violência é um problema da questão social brasileira, é um problema da grande desigualdade, etc. Não, isso não resta a menor dúvida que é uma ambientação propícia. É muito mais complexo do que isso. Mas a coisa é muito mais complexa. Ela vai desde uma ideia, por exemplo, do processo de impunidade caracterizada. Você sabe que hoje apenas 5% dos crimes são investigados. Quem está do outro lado lá diz, olha, eu tenho 95% de probabilidade de não ser apanhado. Primeira coisa. Segunda coisa, foi feita uma pesquisa um tempo no Rio sobre por que esses meninos entravam na criminalidade. Eu vi uns depoimentos fantásticos, assim, fantásticos